from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. Hola amigos, bienvenidos al canal de nuevo. Hoy estamos aquí de nuevo en la sección de futbolistas legendarios y hoy tenemos el placer y el honor de tener nada más y nada menos que a una leyenda de nuestro fútbol, de la Liga Española, de la selección española también y por supuesto del Atlético de Madrid y sobre todo del Deportivo de La Coruña, del Superdeport. Tenemos nada más y nada menos que a Donato Gama da Silva. Hola Donato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? Bueno, para nosotros es un placer tener a toda una leyenda como tú en el canal, que nos visite. Y bueno, y es un orgullo poder charlar un ratito de fútbol contigo y de tanto de los viejos tiempos como de los nuevos. Mira, la verdad es que es un placer estar aquí contigo, ¿no? Para mí es una alegría poder repasar un poquito de mi historia del fútbol, ¿no? Y perdona que te llamé de Iván y eres Edu. Perdón. Edu. Pero, Edu, y aquí estoy para colaborar con vosotros en lo que se haga falta. Pues bueno, Donato, me gustaría, para sobre todo la gente más joven que quizás igual no te conoce tanto, ¿no? Pues bueno, dar alguna pincelada de quién es Donato, ¿no? Bueno, pues Donato es un hispano brasileño que jugó en la Liga Española. Nació el 30 de diciembre del 62 en Río de Janeiro, pero bueno, ha jugado en la selección española hasta 12 internacionalidades, ¿no? Y además, bueno, tuvo el récord de jugador más mayor en jugar en la Liga Española, aunque luego se lo arrebató con el tiempo otro histórico que también tuvimos aquí en el canal, como es Amedeo Carboni. Y bueno, y además de eso hay que decir que ese es el quinto jugador con más partidos oficiales del Depor y bueno, el segundo jugador nacido fuera de España con más partidos en primera división, solamente superado por Leo Messi, ¿no? Para que la gente se haga un poco la magnitud de la personalidad de Donato, de con quién estamos hablando, ¿no? Y bueno, y me gustaría un poco hablar de tus inicios, ¿no? Para que la gente vea cómo se forjó esta leyenda, ¿no? De Donato, que empezó en Brasil, ¿no? Y acabó en España, ¿no? Bueno, en Brasil estuviste en Vasco de Gama, ¿no? Que conseguiste tres campeonatos cariocas con Vasco de Gama. Y bueno, fueron también unos inicios complicados, ¿no? Porque cuando eras niño empezaste vendiendo paraguas, tengo entendido. Luego, más joven, fuiste cerrajero. Y todo esto antes de empezar a jugar a fútbol, ¿no? En Vasco de Gama. Bem, Edu, sendo uma correção, meu primeiro equipo em Brasil foi el América. Todo El mundo América. dá como se for el Vasco da Gama, pero eu empecé minha carreira em el América em 82
e em 82 subi a profissional, empecé com 18 anos. A verdade é que desde pequeno minha ilusão era jogar futebol. Havia um professor que falava, se estudara como joga futebol, seria o melhor. Então sempre me acordo desta frase de um professor de matemáticas. E a verdade é que o meu era estudar, jogar. Vengo do bairro de Deodoro, que é um bairro humilde, muito humilde, cerca de uma chabola que agora se habla comunidade, que é de Muquiço, muito conhecida em Rio de Janeiro. Então, cresci neste bairro, não, onde muita gente se metia em coisas malas, pero graças a Deus, com o exemplo de meu pai, tenho que contar, porque está com 87 anos, está melhor que eu, porque sigue jogando futebol. Com 87 anos, joga 3 pachangas na semana e habla com a boca llena. Então, tu imagínate lo que le gusta a meu pai, não? Meu pai le gusta jogar e eu sempre lhe acompanhei desde pequeno. Eu era mais pequeno de 3 irmãos, não, dois irmãos maiores. Eu mais pequeno, pero sempre segui meu pai a todo sítio onde iba jogar, futebol sala, futebol de campo, donde iba, sempre lhe acompanhava e sempre me surgiu a oportunidade de jogar em meio de los amigos de meu pai, né? Então, desde pequeno aprendi a levar muitas patadas, não? Então, cresci aí neste bairro, meu pai como eletricista, em aquela época, para nos dar uma vida boa e tentar dar o melhor para seus filhos, não trabalhava muito, fazia horas extras, pero o dinheiro não dava, não? Eu às vezes veia meus amigos sair a ir à praia, comprar sua hamburguesa e eu tinha que quedar me mirando porque não tinha dinheiro, só tinha dinheiro para o bus, não? Então, aquilo ali me levou a pensar em trabalhar. Empecei a trabalhar com 14 anos em uma tenda onde vendia roupas e com o tema da lluvia em Rio, pilha todo mundo de surpresa e todo mundo a buscar paraguas, não? Então, era um momento de vender os paraguas que tínhamos. E logo depois, com 15 anos, empecei de serrajeiro com meu patrão, que era Pedro, uma pessoa que também era aficionada ao futebol e eu jogava em uma equipe suya desde pequeno e sempre a torcida e me ajudou muito para que não perdera a ilusão de jogar o futebol, não? Então, com 17 anos, comecei a jogar em uma equipe amateur, que era o Nacional del Camboatá, Nacional de Guadalupe, e ali fomos vários amigos de infância. Eu tenho muitos amigos de infância que eram muito bons jogadores, não? E ali todos esperávamos uma oportunidade de poder conseguir encajar em algum clube. Tu sabe que Rio de Janeiro é muito grande e muitos ninhos com a mesma ilusão, não? De querer jogar o futebol. Então, hoje em dia, há muitos mais oreadores, representantes, que saem um ninho agora com 10 anos, 12 anos, já tem representante, não? Então, naquela época eu sabia que jogava bem, a gente tudo falava, nunca me gostou, não, de falar que jogo bem, mas a gente sempre falava muito bem, mas a oportunidade não aparecia. Então, me apareceu com 18 anos, quando estava em este clube, el Nacional. Então, vino um diretivo da América ver-me jogar em La Matel, jogava com 17 anos, em meio de 17, 18 anos, em meio de gente de 30 anos, 33 anos, ia jogar em los barrios, tu imagina, era um ninho em meio de los maiores, mas sempre me destacava em meio deles, e ao final fui a ser uma prova em La América, e cheguei em La América como centrocampo, e de repente, o início da partida, não, joga titular contra suplente, logo do lado de fora, tu não pode imaginar uma quantidade de ninhos, de chavales que estão esperando a oportunidade de poder jogar 5 minutos, 10 minutos, não? O tempo que o treinador te deu a oportunidade. Então, se lesionou, eu me acordo como se fora hoje, se lesionou o lateral direito da equipe suplente e o treinador Moacir Aguiar mirou para aquela multitud de chavales e não havia nenhum lateral direito. Então, mira, tu que eres pequeno, vete ali.
costa e correr o peito, e de lateral direito era tudo o que queria, era uma oportunidade. E ali comecei a treinar todos os dias, tive de prova um mês e trabalhava, treinava por la tarde e por la noite estudava. Então, esta era minha vida, não? Trabalhar, ia para fazer as llaves, arreglar cerraduras, saía mais temprano para ir ao treinamento e por la noite estudar, não? Então, esta foi meu início de carreira, um início complicado, pero graças a Deus, um mês de prova, cheguei aí também em Botafogo, quando estava Josimar, Alemão, era uma época muito boa, de muitos jogadores muito bons, sub-20, não? Então, e a América me escreveu, me fichou do Nacional, e foi aí onde tive minha primeira oportunidade. O primeiro partido, me acordo como se fosse hoje, contra o Americano em Campos, e entrei faltando 15 minutos, e a equipe já perdia de 4, e entrei nestes 15 minutos e se me nome. Tanto que em outro partido já saí como titular, em Bangu, Moça Bonita, uma equipe também que hoje em dia barrou muito, como a América, pero em aquela época era um dos buenos também em Rio de Janeiro, e ganhamos 7-0, 7-1 em seu campo, e desde aí fui titular todo o campeonato de lateral direito, e no final do campeonato carioca já me subiram faltando 4 partidos para a equipe profissional. Isto para mim era o máximo, não? Tardei em chegar com 18 anos, e com 18 anos já subi ao profissional. Então, aquilo ali para mim foi um salto tremendo, não? E eu não podia cambiar de posição. Está dando certo aqui, porque vou querer meter-me e dizer, não, eu não sou lateral, não? Então, logo depois estive treinando com o Edu, ele é irmão de Zico, que era meu treinador na América, e logo com 19 anos já fui direto para o profissional, e tenho uma carreira de 21 anos como profissional, não? Porque parei com 40 anos, ia cumprir 41. Então, foi um início difícil. Logo o Vasco me contratou para ser suplente no Vasco, pero eu fiz uma aposta por mim mesmo, não? Eu queria ir para um grande, e sabia que o lateral direito do Vasco era um jogador internacional muito bom, o Edevaldo. Então, pero eu não ia com a mentalidade de ser suplente. Eu queria sempre uma oportunidade de poder ter uns minutos para demonstrar o que podia ser, não? E foi o que passou. Em Vasco cheguei como um desconhecido, um chaval com 21 anos. Chega aí, encontra gente como Roberto Dinamite, Daniel Gonzalez, jogadores com uma veterania impressionante, não? Então, eu quando fui fichado por Vasco, minha primeira viagem à Europa foi justamente a La Coruña para disputar o Teresa Herrera. Havia sido fichado esta semana, e esta semana venimos de viagem para La Coruña para jogar o Teresa Herrera. A final foi Roma e Vasco da Gama, perdemos em los penaltis. Então, depois da Espanha, fomos a Portugal, e aí em Portugal foi meu debut contra o Boa Vista. Boa Vista com a camisa quadriculada, negra e branca. Então, debutei este partido, e quando debutei foi tudo de lo melhor. Ganhamos 4-0, meti gol. Já no segundo partido contra o Belenense, volvi a meter outro gol. Então, quando volvi del viaje de Europa para Rio de Janeiro, já volvi com outro nome, com outro... A gente já brava muito de mim, não? El chaval, lateral direito, muito bom, tal. Então, foi uma das figuras do viagem, não? Então, cheguei a Rio de Janeiro, já me colocaram como titular, e ganhamos a Taça Rio, em Rio. Pero tu não sabe a dificuldade que encontramos, não? Tu poner um jogador como Edevaldo no banquilho, e o tio quer jogar, e o treinador te quer quitar. Então, eu jogava com toda esta pressão, não? Eu joguei até os 40 anos, mas não creio, Edu, que foi uma
uma vida fácil, foi muito difícil, sempre lutando contra os treinadores para demonstrar que eu tinha condições de seguir como titular. Então, sempre vivi com esta pressão de que me querem quitar para poner o outro que é mais experiente, o outro que é internacional. Já no Vasco mesmo, este treinador, que era Edu, que foi meu treinador em América, já me rugou para a lateral esquerdo. Eu nunca havia rugado de lateral esquerdo. E lateral esquerdo tinha suplente. E lateral esquerdo, para mim, Ayrton, que morreu há alguns anos, para mim, é um dos melhores laterais esquerdos que he visto em minha vida. Jogou comigo na América e logo estava em Vasco. Então, quando Edu me colocou de lateral esquerdo, alguns jogadores, amigos, falou para mim: Donato, aí tu está cerca da escalera, quando aí tu vou ver, tu vai para o banquinho. E eu falei: tu crê que eu não sei disso, que o treinador me quer quitar? Pero que vou dizer que não vou jogar? Então, tu imagina, Edu, se eu tinha que matar um leão para seguir jogando de lateral direito, agora tenho que matar dois, porque quando eu vou aí, tu me vão quitar. E o Vasco, ganhando todos os partidos, e final terminamos campeão da Taça Rio. Então, não tinha como o treinador me quitar, não? Então, eu estava cedido por 6 meses, e em estes 6 meses eu pude demonstrar que tinha condições de jogar no Vasco da Gama, e aí, quando o Vasco me fichou, volvi ao banquilho, pero sabendo que as oportunidades uno tem que estar preparado para aproveitarlas. Y bueno, y esa época en Brasil, sobre todo esta última que me estás comentando, la de Vasco de Gama, con los títulos y demás cariocas, te sirvió para que en España se fijaran en ti. Además, también, a lo mejor también pusiste un poco tu cartel, ¿no? Cuando hiciste este viaje que me comentas a Teresa Herrera y a Portugal, y ya te conocían más, y se fijaron en España en ti, y se fijó el Atlético de Madrid en ti, uno de los grandes de la Liga Española. Y bueno, ¿qué recuerdos tienes de esa etapa en el Atlético de Madrid? Porque hay mucha gente que no se acuerda o que te asocia más al Deportivo de La Coruña, pero también estuviste en el Atlético de Madrid. Además, conseguiste 2 Copas del Rey, estuviste 4 temporadas, llegaste en el 88, pero esa es una época que la gente igual no la recuerda tanto, porque como la del Depor fue tan larga, ¿no? Que estuviste 11 años. Pero bueno, también supongo que la recordarás con cariño, ¿no? Por ser tu primera etapa en España, en un grande, y además ganando títulos. Tu mira, Edu, volvendo um pouquinho atrás na América, meu primeiro viagem à Europa com a América também vindo a ser em Espanha, não? Estive em Itália, Espanha, estive em Austrália. Em Espanha jogamos contra o torneio de Huelva, onde jogamos contra o Betis, jogamos contra uma equipe aí que agora não me acordo, pero já houve interesse del Valência em fichar-me, sabe? Isto chegou a meus ouvidos de que, então, desde este viagem já me encantou a Espanha, não? Então, logo volvi com o Vasco em 84 e saquei uma foto no vestuário do Deportivo, não? E logo depois, em 88, com o Vasco da Gama, já havíamos ganhado o ano de 87, o Ramon de Carranza, e ganhamos 88. Não, em 88 foi a oportunidade que tive de volver a minha posição de origem, de ninho, no centro do campo, não? Fui colaborar com o treinador, que era Zanata, que foi também jogador do Vasco da Gama. E então havia um jogador que havia terminado o contrato, o José Nilton, muito amigo, que jogava em meio e não queria jogar. Então, o treinador queria colocar Massinho. Você acorda de Mazinho? Mazinho jogava comigo no Vasco. E Mazinho, em 87, havia ganhado o troféu de melhor jogador do Carranza. Mira a história. Então, Zanata perguntou ao Mazinho se o Mazinho podia jogar. Mazinho não, Mazinho queria jogar de lateral esquerdo, onde foi considerado o melhor jogador. Então, era um problema para o treinador. Eu falei: mira, se queres, jogo eu. Põe Célio, que era o central que estava de suplente nosso, põe Célio de central e eu jogo no centro do campo. E o treinador foi e me botou com o Elótio contra o Cádiz, e hago um partido fenomenal contra o Cádiz, e quando terminou o partido já se falava
de que o Atlético de Madrid estava firrando em dois, que era o que eles tinham intenção de fichar, que era Paulo Roberto, lateral direito, e em Lócio. Então, a final foi contra o Atlético de Madrid. E esta final ganhamos do Atlético de Madrid. E há uma anedota neste partido que houve um balão dividido entre eu e Juan Carlos. Juan Carlos entrou com os tacos de ponteira, não? Então, explotamos um balão. Isso é uma coisa inédita, uma dividida em uma jogada, explotar um balão entre dois jogadores. E aí foi quando o Atlético de Madrid decidiu fichar-me. Eu estava com as maletas já tudo faturada para o Brasil. Estávamos no aeroporto de Jerez, quando de repente me chamam para dizer-me que haviam vendido para o Atlético de Madrid. E eu, mira, eu não me lo creía. Eu, estão em broma, estão falando em sério. E não, Donato, tu te vai quedar aqui em Madrid. Você vai se despedir da plantilha e te queda aqui em Madrid. Baltazar te vai levar às oficinas de Resurrir para falar com ele. Quer dizer, para mim foi toda uma surpresa, não, mas uma grata surpresa, porque eu tinha ganas de sair do Brasil, estava em um momento ótimo de minha carreira, já jogava como central, não, o Vasco da Gama jogava como central, estava em um momento de seleção brasileira, pero he sido fichado para o Atlético de Madrid e me senti olvidado por la prensa, por la gente, por los entrenadores de Brasil, não? Então, foi uma pena, porque, como todo brasileiro, meu sonho, minha ilusão era vestir a camiseta da seleção brasileira, pero as coisas cambiaram, e em 90 corri minha nacionalidade espanhola, e então tinha a doble nacionalidade, podia ir na seleção do Brasil ou na seleção de Espanha, pero em Brasil, como tu bem sabe, a prensa às vezes informa de uma maneira que te prejudica. Em Brasil diziam que eu, Donato, havia deixado de ser brasileiro para ser espanhol, como se eu fosse um traidor da pátria, não? Então, muita gente creia que eu havia deixado de ser brasileiro, pero tudo uma mentira. Eu podia ir com as duas seleções, pero quando corri a seleção, a nacionalidade espanhola, claro, surgiu um desejo muito grande de poder vestir as camisetas da seleção espanhola. Es cierto que se comentó que la selección brasileña te llegó a convocar, pero para un amistoso contra Dinamarca, pero que no fuiste porque tenías un partido importante de Copa del Rey contra... Bueno, no recuerdo contra quién, pero era un partido de Copa del Rey contra el Madrid, sí, con el Atlético de Madrid contra el Real Madrid, un partido importante de Copa del Rey, y te convocó la selección brasileña para ese amistoso contra Dinamarca, pero no pudiste asistir por ese importante compromiso de Copa del Rey. ¿Es cierto esto? Sim, é muito certo. Brasil estava sendo uma gira, e justamente Moser, me parece, se me recordo bem, se havia lesionado, e estavam dois centrais, André Cruz e Ricardo Gomes, não? E os dois são surdos, não? E surgiu esta possibilidade de que eu fora a suprir a ausência de Moser. Eram para 3 partidos amistosos, pero Resurrir, como teníamos um partido contra o Madrid, perguntou se não podia ir só 2, e eles não quiseram. Então, me quedei a ver navio, pero também quedei contente que joguei contra o Madrid, hice um gol e eliminamos o Madrid. Então, tudo isso são coisas que passam, não? E nós outros não podemos fazer nada, não? Eu jamais ia desobedecer a ordem do presidente. Nunca pensei em este momento. Eu sabia a importância que era para o Atlético de Madrid, sobretudo em este partido, não? Então, minha vinda, como tu falou, não, para o Atlético de Madrid foi assim. Muita gente não me conhecia, pero eu, Donato, sabia que estava em um momento ótimo em Brasil e queria cambiar
de liga, porque já estava um pouco, já conhecia muito bem a liga brasileira, não? Então, eu queria outros aires, queria outros objetivos, e quando surgiu o tema do Atlético de Madrid, para mim foi uma grata surpresa, vim com uma alegria, sempre estarei agradecido a este clube, ao presidente que já não está mais, Jesus Gil, pelo estar Miguel Ángel, e sempre tive muito bom trato com sua família, não, com sua esposa, com os filhos, e cada vez que nos vemos é uma alegria, cada vez que vou a Madrid ou vou em Atlético de Madrid, é como se for a minha casa, a gente me trata com muito carinho. Isso é tremendo, não? Porque eu joguei 10 anos em Deportivo, pero a gente do Atlético de Madrid me quer como se eu não hubiera salido de aí. Eles sabem que a culpa não foi minha, não? Eles sabem que a culpa foi do presidente. Pues bueno, Donato, es que realmente tú dices que sientes el cariño, ¿no? de la afición del Atlético de Madrid, ¿no? Y estuviste menos tiempo que en la del Depor, pero es que yo creo que toda la afición española, da igual el club que sea, la afición española futbolística, yo creo que no hay nadie que no quiera a Donato. Yo creo que eres un jugador que eres querido, que eres simpático, y yo creo que indistintamente de los colores, yo creo que hay un gran y bonito recuerdo tuyo. Edu, la verdad que yo soy una persona que, gracias a Dios, soy muy feliz, ¿no? En España. Yo creo que, como tú bien habló, ¿no? Después de estar 5 años en el Atlético de Madrid, jugué 10 años en el Deportivo de La Coruña, la gente también en La Coruña me quiere mucho, pero como tú habló, yo voy en todo lugar, estuve ahora en Sevilla, estuve en Barcelona, voy a Madrid, a gente aún sigue conhecendo-me e de uma forma muito carinhosa, não? Sempre autógrafos, fotos. Então, para mim, isto é o mais bonito que he conseguido em futebol. Não é o dinheiro só, senão é o carinho de toda esta gente, não? Eu sempre me acordo de meu debut com a seleção espanhola em Sevilha, e depois do partido, não hablando do partido, esse é um partido muito bom, ganhamos 3-0, marquei gol, graças a Deus, em todos os momentos difíceis de minha carreira, onde tinha que demonstrar algo, eu fui blindado com goles, não? Eu fui convocado 3 vezes, e as 3 vezes como seleção marquei gol. Não, quer dizer, 3 convocatórias, 3 goles, assim que Clemente não tinha como quitar-me de em cima, não? Então, com o Vasco, com o Deportivo de La Coruña, marquei muitos goles. Então, para mim, meu debut com a seleção foi la guinda, não? Porque quando terminou esse partido contra a Dinamarca, eu me acordo que a prensa entrou em campo, e geralmente a prensa espera fora do campo aqui em Espanha. Era a primeira vez que eu me veia rodeado de prensa espanhola dentro do campo, não? Meus companheiros me abraçando, me felicitando, e foi uma festa. E quando estava sendo entrevistado em campo, todo o estádio começou a gritar meu nome, não? Donato, Donato, e aquilo ia crescendo, eu me quedei todo arrepiado, não? Com pele de galinha, como falava nosso viejo Arsenio, com pele de galinha, me quedei, flipava, que aquilo ali para mim foi uma coisa que eu jamais imaginei, uma recepção tão bonita como a que he tenido com a seleção espanhola. Eu sempre pensava, em Brasil, creio que nunca me tratariam assim, por mais que hubiera jogado bem ou que hubiera destacado, pero o estádio todo começou a gritar meu nome. Era a minha primeira vez que ia com a seleção brasileira, com a seleção espanhola, não? Então, aquilo para mim foi uma coisa inovidável. Quando entrei no vestuário, o Bizarreta, os jogadores todos, Camineiro, toda a gente me abraçando, e eu me sentia tão aclopado, tão bem recebido por
por todos, não, na seleção, e eu sempre estarei agradecido em todas as minhas entrevistas que puedo, estarei agradecido a toda esta gente, este carinho, não, estar ali com Luiz Henrique, com Sérgio, com Thiago Ferrer, com Julio Salina, Alcuta. Eu creio que isso uma amistade com eles ali que também foi muito positiva, não? Então, para mim, o futebol, o que he conseguido é isso, não? É que muitos jogadores que eu não conosco, não, ao encontrar-me com eles, me tratam com muito carinho, como se me conhecera desde muito tempo. Não, estive em Barcelona, estive com Messi, estive com Luis Soares, com Dani Alves, com um montão de gente, e me tratava, não, tu vem para aqui, entra no campo. Eu, não, entra aqui com nós outros, tá? Então, com Xavi, não, que agora é o treinador do Barça, então, para mim é muito bonito ir ao Madrid e estar na época de Cristiano, estava Mourinho de treinador e a gente como te recebe, Chendo, Casilha, a gente Casilha me chamando de senhor, não, senhor, tu aquilo que tu... Então, é um trato realmente verdadeiro, um trato de carinho assim que eu não tenho palavras, eu me emociono porque para mim isto é muito bonito, não poder encontrar esta gente. Eu agora fui invitado ao torneio de Guardiola, de Pepe Guardiola, e encontro com vários jogadores, ex-jogadores. Joguei uma partida com Schuster contra Michel Platini, contra Massimo Giannini, então contra italianos, gente holandesa, Gullit, esta gente me tratam de uma maneira fenomenal. Então, para mim, este é um reconhecimento não de lo que é dentro do campo, não, e isto se reflete agora em minha vida fora do campo, não. Então, se eu vou a Madrid, como abri antes, não, encontrei com Cristiano Ronaldo, estava depois de treinar e quando vindo falar comigo, e tal, eu mira, ei, não vim a pelear-me contigo, e já se rompeu aquele início de amistade, não, e não, tu jogaste até os 40 anos, mais de mim, tio, e eu abri, se eu tivesse tu corpito, eu estaria jogando até hoje, não, então, quer dizer, este carinho, esta amistade, então, de onde ele me veio, sempre me abraçava, vinha falar comigo, então, isto para mim é um reconhecimento que não tem preço. Uh-huh. Y oye, Donato, ¿cómo fue esa anécdota de que hubo un error en tu pasaporte, en tu primer pasaporte español, que te pusieron 10 años más? En lugar del 62, te pusieron el 52, ¿no? Soy de 62 y me colocaron del 52 y sufría mucho con las bromas con esto, ¿no? Ya me llamaban de abuelo, imagínate con 52 años, la madre que parió, como dice. La verdad es que ya yo con 30 me ponían ya 40, así que yo jugué hasta los 40 años, así que nadie tiene mi récord. Se tenho o passaporte que se equivocaram, nadie ha batido mi récord de momento. Oye, y hablando de récord, el récord lo tuviste, estuviste jugando hasta los 41 años, hasta el 2003 que te retiraste, y lo tuviste hasta que te lo quitó Amedeo Carboni, el jugador italiano del Valencia. ¿No te dio un poco de rabia que te quitaran ese récord? Não, para nada. Eu creio que tanto eu como Carboni hemos demonstrado que um jogador com 32, 33 anos já não é viejo, não, porque nós outros tivemos que lutar com uma barreira muito importante, que era esta barreira de los 33 anos. Eu he visto muitos jogadores em Espanha com 32 anos, 33 se retirar, com 32 se retirar, porque os treinadores a gente já considerava maior, não? Então, me havia até olvidado isto, não, de Carboni, não, porque nós outros tivemos que romper uma barreira muito complicada, porque isto que te estou falando, não, os treinadores veiam um jogador com 32 anos já lhe considerava maior, não, tu mira que Valerão com 33 anos
já estava já descartado praticamente em Deportivo, em La Grada, em Banquilha, em La Grada. E eu sempre falava, se ele está no melhor momento suyo, é o melhor jogador da plantilla, como não pode estar jogando? E de repente sai ele treinador e vem outro, e ele Chico jogou até os 37 anos. Não? Então, eu tive que estar peleando com o nosso querido Irureta, sempre está mirando minha carneira de identidade, em vez de mirar me deportivo, não, meu lado deportivo, sempre está mirando lá a idade. Não, que tu já tem 35 anos. Então, mira, eu tenho 35, pero... Então, você imagina-te, lutar até os 40 anos. O Deportivo era o clube que mais defesa central tinha. Todo ano fichava um jogador para quitar meu posto. Não? Então, tu tem que estar peleando, tem que estar sempre se atualizando. Eu não podia deixar de treinar, o poder relaxar-me um pouquinho, porque eu sabia que os jovens querem passo. Para me quitar este passo, tu tem que demonstrar também que és melhor que eu. Eu não vou regalar. Tu tem que ganhar este passo, não. Então, chegou um momento que eu já não era importante politicamente para o clube, não. Então, porque o clube ficha um central e Donato seguir jogando, então para o Chico que foi fichado não é bom, não. Então, o que a gente quer é jogar. Então, chegou um momento que Deportivo tu Djokovic, César, o português Jorge Andrade, Pablo Amo, Naibé e eu, quer dizer, Naibé era titular, então eu tinha que pelear contra 4, não? E todos os anos jogavam, mas jogavam não porque eu era guapo, era o mais guapo de todos, senão que quando eu entrava na equipe, a gente notava melhora e eu transmitia esta melhora para a gente, não? Então, chegou um momento que, mira, aqui meu último ano, eu creio que podia haver jogado até os 42 tranquilamente, pero este lado político do clube me jogou uma passada que tu sabe que eu saí do Deportivo muito mal, no sentido de que por uma chamada, estava de vacações, treinando para a pré-temporada e me disseram que me chamaram para dizer que não contavam mais comigo. Então, depois de 10 anos, ter uma notícia assim, para mim foi chocante, não? Foi um choque muito, muito forte e me quedei um pouco perdido, não sabia que rumo tomar, se seguia jogando, se não seguia. Me começou a chamar-me Ciudad de Múrcia, que subia de terceira a segunda, me chamou Almeria, que estava em segunda, e Las Palmas, pero a verdade é que eu não queria terminar minha carreira em segunda divisão, não menosprezando a segunda divisão, pero eu jogando sempre em primeira divisão, jogando Champions League, tudo como titular, jogando bem, tal, pero o último ano eu fui tratado de uma forma muito rara. A mim me dava a impressão, não? Nós outros somos egoístas, podem chamar que os jogadores são egoístas, tá? Mas a mim me dava a impressão que não tinha interesse o clube de que eu jogara os 50% dos partidos, porque se eu jogara, automaticamente estaria renovado. Então, se não deixei de jogar porque estava maior, senão que não havia interesse do clube. Então, tinha que estar lutando com tudo isso, não? Então, hoje tu vê Joaquim, Valerão com 37 anos, Mauro com 36, 37, tu vê Buffon hoje com 40 anos, 40 e tantos anos, pero antes não havia este currículo assim de jogadores com 33 anos, 35 anos seguir jogando, não? Em Brasil, eu me acordo de um jogador que estava em Botafogo e ia cumprir 41 anos e queria retirar-se, falava que queria retirar-se, o treinador falou que não, que com ele não se ia retirar, que com ele ia seguir jogando, porque ele estava sendo muito importante. E eu pensava totalmente ao contrário dele meu, não? O meu, de vez de me dar força, queria quitar-me a força, não, de seguir jogando. Então, infelizmente foi assim minha salida, é o que mais me entristece de Deportivo, não?
depois de 10 anos, a forma como fui tratado por el club, ¿no? Entonces, pero te digo, são coisas que passam e se vai quedar na história, pero lo importante é lo que queda, ¿no? É lo de dentro e de fora del campo, que fora del campo também é muito importante, ¿no? ¿Y qué te dice la fecha del 24 de junio del 95? Aquella final del agua famosa en el Santiago Bernabéu de Copa del Rey contra el Valencia, que ganasteis en 2 capítulos, ¿no? 2-1 al Valencia. ¿Qué recuerdos tienes? Menuda agua os cayó ese día, ¿eh? Sim, este era um partido como uma revancha, não? O Valência foi a equipe que jogou contra nós outros no último partido de liga e González parou o penalti e nos deixou muito enfadados a forma com que ele vibrava, não? Parecia que estava ganhando o título por haver parado o penalti, não? Álvaro também, o jogador. Então, aquilo ha dolido muito. A culpa não foi do Valência, a culpa foi nossa, não? De não haver marcado o penalti e de não haver ganhado partido, por exemplo, aqui contra o Rayo Vallecano, não? Empatamos em casa. Então, a culpa não é do Valência, pero te quedou uma sede de vingança, não? Uma final a hora contra o Valência. A hora era tudo que queríamos e jogamos um partido muito complicado, onde isto, a pessoa caiu na granizada, nunca vi tanta água para passar, para sair do campo e barrar a escaleira, tiveram que colocar uma madeira como uma ponte para podermos passar, porque a água estaria na cintura, já não, então foi muito raro, tivemos que estar em Madrid, treinando para jogar 10 minutos, 15 minutos, não? Eram 10 minutos, não? 10 minutos, sim. E estivemos treinando em Madrid e eu falava com os companheiros, a equipe que estava mais mentalizada em este início de prórroga vai ser a que ganhe. E eu pedi ao treinador para que eu fosse o que disputara o balão, o bote neutral, não? E ali eu já ganhei este balão. Para mim foi já um ponto a favor nosso, ganhar este balão em um partido que só vamos jogar 10 minutos e de repente o Deportivo vai através de Alfredo e marca o gol, não? Então, para nós outros foi uma anedota também, uma forma de vingar-se de lo que havia passado, não? Mas por la afición, não? Sí, una manera de quitar la espina, ¿no? Esa espina clavada de la liga, ¿no? Sí, sobre todo por la afición, ¿no? A raíz de esto pasó a haber un pique todos los partidos entre Valencia y Deportivo, ¿no? Entonces, es bonito, a mí siempre me gustó los partidos con pique, ¿no? Jugar los partidos contra o Celta, contra o Valência, jogar os partidos, estes partidos são onde aparecem os grandes jogadores, não? Então, jogar contra el Valência com Fernando, com Mijatovic, tinha um equipaço também, não? Então, era guerra de perros grandes, não? Oye, y Donato, como hemos estado hablando durante la entrevista, has jugado de central, has jugado de medio centro, has jugado de lateral, pero chico para todo, porque has jugado hasta de portero. ¿Cómo recuerdas eso? Y además no una vez, sino 2. Una contra el Celta, además en un derbi y en Balaídos. Que creo que expulsaron a Songo, pero sí. Luego también expulsaron a Molina en Oviedo, en el Tartiere, y también te tocó ponerte. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos? ¿Estabas asustado? No, para nada. Yo de niño, no, a los 14 años o 15 años, había muchas ligas, por ejemplo, de barrio, que era, por ejemplo, de 14 años, e o porteiro podia ser maior. Então, às vezes, tu tinha 15 anos e não podia jogar lá o campeonato que era de 14, então te ponia de porteiro. Então, sempre me gostou. Eu jogava em todas as posições desde pequeno, não?
Eu joguei delantero também na equipe de meu chefe, de Cerrajero, que tinha uma equipe e eu jogava de delantero e a verdade é que eu jogava donde me ponia, não? Eu, claro, preferia jogar no centro do campo, donde mais organiza, tira a porta, não? Era a posição que também jogava meu padre, não? Então, jogar de porteiro para mim, eu estava preparado e foi contra o Oviedo, quando foi Molina que foi expulso e tinha um corner, e este corner eu ia correr com as duas manos e caiu solo, pero como estava o delantero de Oviedo, que lhe gostava às vezes de trombar com o porteiro e tal, eu, mira, só falta eu querer correr este balão aqui e ele me quitar o balão da mão então se foi peguei um punhetaço para tirar o balão da área, não? Então, eu estava louco que alguém tirasse a porta para que eu pudesse fazer na parada, não? E contra o Celta, Luiz, tiraram uma foto, pero em cima do boneco que era eu, queria que fosse mais a esquadra para que trocara de mano, cambiara de mano. Pero na verdade que sempre me adaptei, como te comentei, não, eu nunca havia jogado de lateral esquerdo em uma equipe assim. Minha escola foi tudo de bairro, não? De bairro, de jogar em bairro e jogar em meio de gente grande, de gente maiores. Então, eu aprendi de tudo, não? Então, me gostava jogar com lluvia, me tirar por o suelo, né? Sempre me encantou e me encantava quando o campo antigamente quando não tinha um bom drenagem, não, a água separava, então é que saber levantar o balão, saber controlar o balão aí, saber. Então tudo isso já venia, já lo sabia e me gostava, não? Então é como te disse, sempre me gostou o estádio lleno, jogar em Maracanã com 120 mil pessoas, uma final contra Flamengo. A mim o que mais me gostava era isso, jogar em campos, estádios llenos, dar igual em casa que fora e sempre me gostou a pressão. Quem jogou em Atlético de Madrid não sabe o que é, não sabe o que é pressão, não, porque na época de Resurgir a pressão em aquele clube era tremenda, não. Então se um não aguenta a pressão não pode jogar aí. Então eu vim do Atlético de Madrid, estava acostumado com a afição e a verdade é que era um dos jogadores que mais era aplaudido por a afição do Atlético de Madrid, porque nunca tive medo, eu sempre tomei a responsabilidade independente do momento que fuera, não? Então, isto para mim o futebol, como te dije, me gusta jogar, onde me ponga, intento jogar e passá-lo bem, tentar transmitir tranquilidade a meus companheiros, gritava muito, eu sou um pesado dentro do campo, se tu me vê dentro do campo, eu sou um pesado, reconozco com meus companheiros, sempre gritando, tentando motivar os companheiros, porque há gente que tem que gritar dentro do campo, futebol não é para mudo, não, futebol tu tem que falar, tem que aconselhar, e há momentos que tu tem que gritar com tu companheiro, há momentos que tem que pelear, e o que não pode é que ver tu companheiro se dormir e tu quedar quieto, não? Então, o futebol para mim é uma escola onde eu leía, para mim o melhor, mais forte hablando de mim era a leitura do partido, não saber antecipar a lo que vai acontecer no partido. Há muitos jogadores que não têm esta capacidade de adelantar, de saber ler, saber o momento onde tu tem que frenar a equipe, onde tu tem que dar velocidade, onde tu tem que dar a intensidade, a pressão. Então, eu creio que o Deportivo tínhamos muitos jogadores bons e que cada um sabia sua função dentro do campo. Isto que era lo melhor que tinha. Yo creo que hay un momento, yo creo que es el momento más importante de tu carrera,
porque sí que es cierto bueno, que llegaste al Depor en el 92, ¿no? Luego 93. 93. La 92-93, ¿puede ser? La temporada 92-93. 92-93 llegó Mauro y Bebeto. Y tú en la 93-94, ¿no? 93-94. Bueno, pues llegaste ahí, ¿no? Bueno, y pues muchos recuerdos, ¿no? Porque ha habido momentos malos como el de esa liga que perdisteis, ¿no? Con el penalti parado por González, pero también ha habido muchos momentos bonitos como 2 Copas del Rey, como una liga, como 3 Supercopas de España, ¿no? Esos 10 años en el Super Depor, ¿no? Has marcado muchos goles, has sido importante también en Liga de Campeones, has chutado muchos penaltis, que me pareció leer en una ocasión que habías marcado hasta 25 goles de penalti con el Depor, que eso es una salvajada, ¿no? Pero yo creo que, y además goles también muy bonitos también de bella factura desde larga distancia, ¿no? Desde fuera al área, ¿no? Hay uno muy famoso contra el Athletic Club de Bilbao, que es muy bonito. Pero yo creo que hay un momento, y creo que no me equivoco, creo que pensarás igual, que fue tu gol al Español, ¿no? Que fue el primero, el que abrió la lata, porque era el partido que os faltaba, ¿no? Ganar esos puntos para ganar la Liga. Y yo creo que ese gol de cabeza en el saque del córner en Riazor con vuestra gente contra el Español, el abrir la lata y el ver que la Liga esta vez sí estaba cerca, yo creo que ese fue tú te quitaste la camiseta, recuerdo. Yo creo que ese fue probablemente el momento más emotivo, ¿no, Donato? ¿Cómo lo recuerdas? Sí, fue un momento muy, muy emotivo, ¿no? Porque después de lo que pasó la temporada 93-94, ¿no? Mucha gente estaba asustada, ¿no? Con la situación del último partido y contra el Español. Y entonces la gente, yo creo que estaban con medo, a afición estava muito inquieta e a verdade é que o gol antes do minuto 4 de cabeça foi um desahogo para toda a Coruña, para toda a gente que estava torcendo por el Deportivo, não? Então, o gol de Macay também foi importantíssimo para cerrar, pero o primeiro gol eu creio que ha dado uma tranquilidade, dado o estádio parecia que venia abaixo, a princípio parecia que não havia nadie no estádio, não? Pero logo de repente o estádio parecia que venia abaixo, não? Então, depois deste gol, parecia que já sabíamos que íamos ser campeões, não? Independente de que o espanhol estava fazendo seu trabalho, tal, pero eu creio que este gol foi de los gols mais importantes, pero lo mais bonito para mim é isto, não? Acho não, com certeza, não. Deus às vezes brinda, não, o trabalho, não, porque eu e Vitor estivemos depois do treinamento do dia anterior ao partido, não, estivemos os dois, Vitor sacando os cornes e eu subindo de cabeça, eu solo, como se tivesse jogadores marcando-me, e eu antecipava sempre o balão no primeiro palo, e quando eu fui para casa, não, e eu falava para meu pai que estava comigo, minha família, minha mãe, e eu falava, se os balões vieram assim no partido, eu marcava muitos gols, mas logo não vêm, não, porque às vezes tu vai num corner e vai no primeiro palo, tu sabe que meu forte era antecipar ali no primeiro palo, tu vai no primeiro palo, o balão vai no segundo, tu vai no segundo, o balão vai no primeiro, aí. E este dia, treinando com o Vitor treinou para mais de 10 tiros de corner e eu ali solo e arrematava de cabeça, arrematava como se tivesse porteiro. Eu sempre treinei imaginando que tivesse contrários, não? Porque cabecear num gol sem porteiro é fácil marcar goles, mas tu sempre busca o palo, e justamente um corner e Vitor vai sacar. E eu já sabia mais ou menos se ele manda ali o balão de onde venia hoje em treinamento, eu tinha a Vila Maçã que me estava marcando, um marcar muito ombro a ombro, não querendo eu. Então, quando o Vitor correu para o balão, le quitei um pouquinho e em meio metro le antecipei e marquei o gol, não? Então,
este partido eu me acordo que meu amigo Aurélio havia hablado para que eu levantara minha camisa, não, e tapara a cabeça, e logo também eu havia colocado uma dedicatória a Antônio Orejuela, que jogou comigo no Atlético de Madrid, havia tenido um hipo e estava a ponto de morrer, e eu decidi, se marca um gol, eu vou dedicar, não, e saiu tudo perfeito, não, e justamente fui abraçar a Vitor também, que estava ali foi o que trabalhamos juntos, e então, tanto para ele como para mim, foi fruto do trabalho que hemos hecho antes, não? Então, é como tu habló, para mim, he marcado muitos goles de cabeça, he marcado de perna esquerda, de fora da área, de todo, pero este gol, eu já havia marcado alguns também, não? Marquei contra o Atlético de Madrid, marquei contra o Gijón, e este partido marquei contra o Espanhol, e a verdade que foi, para mim, um dos goles mais importantes em minha carreira. Isto não tenho nenhuma dúvida de que foi o gol mais... que tu não sabe como... é um momento tremendo, não? Aí que uno vivir aí lo que es marcar un gol en un momento como este. Y bueno, y Donato, ya para terminar, ahora sí, hablando un poco de la actualidad y dejando el pasado atrás, ¿qué opinión tienes de la actualidad del Deportivo de La Coruña? ¿No te entristece? Qué pena ver a un histórico de nuestro fútbol, del que tú además has formado parte de su mejor historia, ¿no? Que ahora mismo esté en primera ref, ¿no? La categoría que va después de segunda división, ¿no? La anterior segunda B, y que le está costando mucho salir y volver al fútbol profesional, ¿no? Sin ir más lejos, este año, pues bueno, no ha tenido suerte, quedó eliminado contra Castellón. El anterior aún fue más duro porque fue en Riazor contra el Albacete. Contra el Albacete, que le quitó, además en Riazor, ese sueño de volver al fútbol profesional. ¿Qué balance haces tú de... Qué pena, ¿no? ¿Crees que el Depor volverá pronto? Mira, Edu, é uma tristeza não ver o Deportivo em uma situação como esta, não? Me quedo com as mãos atadas porque tu queres ajudar, mas não te deixam, não? Então, desde fora é muito difícil, não? Eu estive aí dentro como embaixador do Deportivo e a verdade é que estou muito contente e tive a oportunidade de com o Paco Sáez poder pouco a pouco bajar o vestuário, estar falando com os jogadores, motivando os jogadores. Então, eu me senti, depois de muitos anos, volvi a sentir-me outra vez dentro da casa, da família, não? E poder ajudar, não? E então, eu sabia que me trabalho ali sobretudo com os jogadores, não? Estava representando o Deportivo muito bem, aonde tinha que representar era muito bem recebido e o clube sabia disso, não? Então, quando o Paco Sáez saiu e entrou outra diretiva, que foi com o Fernando Vidal, e aí já não sabia o que eu tinha que fazer, não? Então, quando terminou meu contrato, não me renovaram, falaram que me ia renovar, e eu me quedei pensando que estava trabalhando no clube, e 3 meses depois vou falar com meu assessor e estava dado de barra. E eu, mira, como me acha uma coisa assim? Não custa nada dizer, não podemos contar contigo, não estamos contentes e tal. Todo mundo dizia que estava contente com o meu labor dentro do clube, e de repente fui dado de barra sem aviso, sem nada, me entende? Então são coisas que eles acham que logo depois estamos de fora e tu pensa, me vou quedar triste? Me quedo triste por la afición, não? Porque a afición é que está sofrendo, pero eu tenho certeza que poderia estar ajudando ao Deportivo dentro do clube, pero eles não querem, então eu não vou estar aqui pedindo favores, não. Eles sabem, eu já demonstrei que pode ajudar e tal, mas se não querem, aí é problema deles. Não entrou na outra diretiva, que era a banca, e nunca contaram comigo. Agora estão entrando outros e não contam comigo. Então, eu
te digo, ayer mesmo estive em centro comercial e la gente, não, tu tens que ajudar o Deportivo. Eu, mira, se me deixam bem, mas se não te deixam, eu não posso fazer nada, não. Então, eu vivi os melhores 10 anos de minha carreira em Deportivo. Eu creio que os 10, 12 anos foram os melhores anos que o Deportivo tuvo, não, uma equipe muito forte e agora, que passa? Estamos chegando a uma situação que o Deportivo tem bons jogadores, bons peloteiros, mas não tem líderes. Uma equipe quando não tem líderes, não tem gente rodada, não, é muito difícil, porque tu vai cobrar de quem? Não, sempre tem que cobrar de los maiores, de las pessoas líderes dentro do campo, tudo. Pero o Deportivo agora acha uma equipe, jogadores de um lado, jogadores de outro, que vêm de um sítio, outro de outro, e logo vamos formar uma equipe para tentar subir. E as coisas não funcionam de minha maneira, não de pensar. Eu creio que uma equipe tem que ter uma coluna vertebral, não um porteiro de segurança, um defesa de segurança, um centro-campo aí que sabe marcar seu território e uma pessoa que marque gol. Esta é uma coluna vertebral. E logo depois tu vai aclopando os outros jogadores. Não? E Deportivo, depois da gestão de Lendório, não? De fichar a mim, a Mauro, a Bebeto, a Aldana, a Lopes Recarte, a Serna, Nando, quer dizer, jogadores que já haviam jogado em equipes grandes, não, e eram veteranos, não, então cada um sabia sua função dentro do vestuário, dentro do campo, e depois que Lendório começou a apostar por jóvenes, e se foi Naibé, se foi Mauro, se foi Franz, se foi Donato e tal, então quer dizer, os capitães passou a ser Valerão e Manuel Paulo, quer dizer, dois jogadores que praticamente não falavam nada, passaram a ser os líderes do vestuário, não tenho nada contra eles, não é uma crítica, são dois grandes pessoas, dois grandes amigos, pero que não eram líderes, não? Então, o Deportivo passou de ter um vestuário lleno de líderes, de pessoas que sabiam, né, chamar a atenção, onde não podia chegar os treinadores, chegávamos nós outros, pero logo depois passou isso. Não? Eu sempre falei, não, dou um exemplo não, de Mauro Silva. Mauro Silva, qualquer jogador que tu colocar a seu lado para jogar, destacava, como destacou Sérgio, como destacou Duche, como destacou Flávio, muitos jogadores, pero depois que se foi Mauro Silva, o jogador que estava ali tinha 19 anos. Quer dizer, quando a coisa vai mal, é a posição onde mais se vê falho. Né? Quando as coisas vão bem, tudo bem, mas quando vai mal, é onde mais a gente mira. Não? Então, depois de ter um Mauro Silva, tu vai pôr um jogador de 18, 19 anos nesta posição. Então, se a coisa vai bem, fenomenal. Mas quando a coisa vai mal, de quem vai cobrar? Então, a ver se vão aguentar a pressão no momento das dificuldades, no momento da pressão, da aflição, quando tu falha um passe e um pesa fora. Há jogadores que não têm esta experiência para aguentar esse tipo de pressão. Não? Então, Edu, é o que eu penso, não? Esta é uma opinião minha, não, de Donato, particularmente, não, de crer. Quando tu tem mira, eu dou exemplo, não, como o caso de Mauro Silva, dou exemplo como o caso de Fernando Hierro, quando saiu do Madrid, todos que jogavam ao lado de Fernando Hierro eram bons. Higuera, Pavão, vários jogadores que jogaram ao lado de Fernando Hierro eram bons. Mas quando se marchou Fernando Hierro, o Madrid teve um problema gravíssimo para conseguir arreglar a defesa, não? Então, isto também passou com o Deportivo La Coruña, não? O Deportivo La Coruña tinha Naibé, eu jogando com Naibé, não vou dizer que cerrar os olhos, mas nos conhecíamos tão bem que era mirar o outro, já sabíamos o que teníamos que ser. Então, são jogadores que têm a mesma forma de ler um partido, de posicionar-se, não? De uma maneira para ajudar a equipe. Então, o Deportivo, em minha opinião, passou de ter
apostar por jogadores líderes, a apostar por uma gente jovem, ¿no? Que são buenas, são peloteiros, são jogadores buenos, pero a la hora de la verdad pasa lo que passou contra o Albacete, agora contra o Castellón. Mira, el Deportivo era para ser um equipo para subir de primeiro, e quem subiu de primeiro foi o Ferrol. Isto para o Deportivo tem que ser um golpe muito duro, não? E felicitar o Racing de Ferrol, que para mim não tem melhor equipo que o Deportivo, pero que passa, não? O Deportivo tem Lucas Pérez, tem bons jogadores, pero era uma equipe formada para subir em primeiro. Logo tu tem que ir a um playoff e passa o que passou contra o Castellón. E não sabemos se iba conseguir passar o outro, não? Agora não sei a equipe. El Alcorcón, creo que fue. El Alcorcón, ¿no? Entonces Deportivo para mí está pecando en esto, ¿no? En la gestión deportiva. Yo creo que primero, en mi opinión, se debe fichar un entrenador y junto con el entrenador tu formar la equipo, ¿no? Teníamos un entrenador que fue echado como si tuviera la culpa. E para mim não tenho a culpa, é um treinador que para mim, meu ponto de vista, é bom treinador para o Deportivo, pero como se deram de barra toda a diretiva, também deram de barra ao treinador, que não tinha culpa de nada, não? Então, é uma pena, agora vamos torcer desde fora para que este novo treinador, este novo gestor deportivo, consiga ser um bom trabalho e pôr o Deportivo em la divisão que merece, não? Porque um ano mais nesta categoria e cada vez se torna mais complicado. Porque es lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor lo que ha faltado es pues tener siempre no tantos cambios, ¿no? Que no cada año cambiarlo todo, entrenador, equipo, a que haya una columna vertebral, ¿no? Al menos un jugador por línea importante y que, bueno, que tenga veteranía o al menos en el Deportivo. Ya no te hablo de edad, pero sí que a lo menos pues lleve unos años en el Deportivo, más allá de que tenga más años o menos, o más veteranía o menos, pero que sí que tenga experiencia en el Deportivo y esa columna vertebral y no cambiar tanto, ¿no? Porque igual sus cambios, directiva, entrenador, equipo, no le hace bien, ¿no? Al Deportivo. Igual está ahí el fallo, ¿no? Sim, eu creio que o Deportivo necessita uma pessoa não veterana aí dentro, não, que haya jogado, que conhece o clube. Eu não sei, eu às vezes pergunto, Fran, e por que tu não está com o profissional também? Tal, porque Fran está sendo utilizado para a categoria de los chavales, não? Eu creio que o vestuário do Deportivo necessita ter uma pessoa que já jogou em clube, que conhece a cidade, gente que pode ajudar a los jogadores, não? Porque o Deportivo conseguiu ter um nome muito, colocar num patamar muito alto, não? Então, saem muitos jogadores que vêm aqui a querer destacar para logo depois ir a outra equipe, não? Então, aí que ter muito cuidado com a gestão que estão fazendo, porque o Deportivo não pode ser uma vitrine para que um jogador venha, se destaca e se mate. Não, porque há que venir gente que quer realmente subir o clube, não de la boca para fora, porque de la boca para fora vamos ganhar, vamos sair a ganhar, mas logo sai e estão aí. Então, essas coisas eu conosco bastante bem, não? Há que não é falar só de la boca para fora, há que demonstrar, não? É demonstrar portando-se bem, treinando, querendo o melhor para o clube. Porque é uma vitrine onde muitos jogadores querem vir a destacar e marchar para outro clube. E o Deportivo não ganha dinheiro assim. Não? Então, há que trazer jogadores onde o jogador se destaca, se marcha, ganha dinheiro também o clube. Não? Então, esta é a minha forma de pensar. É um clube que está em uma situação que há que trazer jogadores, sim. E se este jogador se destaca e se vai, há que deixar dinheiro para o clube, não? Porque vem jogador e vem aqui de um representante se destaca e o Deportivo não sobe, logo este jogador se vai a outra equipe. Então, não sei, pelo menos desde fora
eu vejo que é muito complicada esta situação e se não fazer as coisas bem, vamos seguir aí peleando e para mim me dá muita pena a afição do Deportivo, que esta afición ha demostrado ser una de las mejores del mundo. Sí, una pena, ¿no? Al final es eso, que si el jugador se va, pues que al menos deje caja, ¿no? Y si también lo que hay que hacer es al menos creer, tener paciencia, creer en ese proyecto y, como tú dices, formar esa columna vertebral. Pues muchas gracias, Donato. Tenemos muchas ganas de que el Depor vuelva. Ojalá sea pronto. Y en cuanto a ti, pues eso, muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros hablando de fútbol, de viejos tiempos y de nuevos tiempos. Y que bueno, que nos alegra verte también y que sigas igual de simpático como siempre lo has transmitido. Un abrazo, Donato. Nada, muchas gracias a vosotros. Es un placer, la verdad que lo paso bien hablando de fútbol. Infelizmente, nem todos são como vosotros, não? Muitos chamam em plano de sempre buscar algum problema por detrás, pero veo que vosotros lo que querem é falar de fútbol, então gente como vosotros merecem a oportunidade de ter muito boa gente, muito bons jogadores para ser entrevistado e poder contar um pouco de sua história. Então, te agradeço também a oportunidade e te desejo muita sorte. Muchísimas gracias por dárnosla tú a nosotros de estar aquí con nosotros esta tarde. Un abrazo, Donato. Gracias. Un abrazo a ti y a toda tu equipo. Abraços. Gracias. Chao. Chao.